Carla, Oi, boa boa noite. noite. Boa noite, boa noite. Me diga uma coisa, meninas. Tenho até 9h30, é? Tem, Tá, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma mistura de... Já tá gravando? já, Tá. desde o começo. Eu vou Depois fazer você. uma mistura de temas, de ideias, porque o tema que a gente vai falar hoje, que é experiência do cliente, né? A partir de um modelo específico, que depois eu conto, ele tem muito a ver com o tipo de experiência que a gente tem na vida, um tipo de experiência que a gente se propõe a ter, que a gente se propõe a vivenciar, né? Não adianta nada a gente querer propor experiência para as outras pessoas, experiências que a gente não vivencia, experiências que a gente não aproveita, não concorda, né? Não tem aquilo como sendo algo natural. A gente tem essa vivência tanto na clínica, quanto no evento que a gente organiza, quanto na mentoria, de que para ser natural e para ser, como é que eu posso dizer, para ser vivo, tem que ser algo genuíno. E para ser genuíno, ele tem que partir de coisas que a gente vivencia, que a gente acredita, que a gente fale de forma muito natural. Aí, antes de vocês entrarem, ou quando alguns de vocês tinham entrado aí, eu estava mostrando. Ui, não sai ninguém, fica aqui. Eu estava mostrando esse livro aqui, né, para a Paty, para a Lu. Eu não sei se Robertinho tinha entrado já, mas eu criei assim no meu começo de ano umas metas. Entre essas metas estão correr os X quilômetros por mês, cuidar da alimentação, metas profissionais, e foi uma meta que eu nunca fiz, que é meta de ler livros. Eu não sou o tipo de pessoa que leio livros, eu leio partes de livros, sabe? Por falta de tempo, porque eu tenho TDAH, então para me prender é muito difícil. Eu costumo falar isso, eu falei isso no congresso, eu não gosto muito de levar a coisa com relação a aprendizado como se fosse algo obrigatório, e o estudo para mim é algo que eu tenho uma ligação com a coisa de muita obrigação. Então eu criei curiosidade. A forma como eu me dedico às coisas é sendo curioso. E aí esse ano eu resolvi ser curioso na arte de ler. Minha meta, ler 12 livros durante o ano. Esse aqui já é o terceiro. E uma coisa interessante que eu comecei a fazer um link essa semana sobre esse tema de hoje, que é a experiência do cliente, é que esse livro ele traz basicamente a informação para a gente de que pessoas de sucesso, grandes empresários, eles têm modelos mentais diferentes dos nossos, diferentes dos nossos. E ele parte muito da ideia de que nós temos duas realidades paralelas. A gente tem essas duas realidades paralelas são o André do sucesso e o André do fracasso, né? Ou eu falo André porque eu estou falando de mim, né? Mas vocês podem cada um pensar nisso aí relacionado a vocês. Quem é o você do sucesso ou o você do fracasso que você imagina? Acreditem, o você do fracasso, ele está muito ligado aos seus medos. E esses medos, eles são linkados muito à forma como você teve as experiências da sua vida, a forma como você vivenciava as questões financeiras com seu pai, a forma como você vivenciava as questões de sucesso com seu pai, com sua mãe, com sua família, com seus parentes mais próximos, com seus amigos mais próximos. E aí vem várias frases que vêm à cabeça da gente quando fala assim, por exemplo, você é a média das 5 pessoas que mais convive, esteja num ambiente de crescimento que você vai crescer. Tem muito a ver com a programação mental que a gente traz, né? E que muitas vezes as experiências mais antigas são as mais marcantes e as que permanecem. E aí o livro ele traz várias formas de como eu tirar essa programação, né? E viver uma vida de sucesso. E ele fala de milionários e tal, mas pense no sucesso como algo que você quer alcançar, não necessariamente dinheiro, né? Hoje eu posso dizer que eu vivo um momento de sucesso, mas esse momento de sucesso há 10 anos atrás era impensado. Mas era impensado porque eu nunca achei que eu fosse viver esse sucesso. Porém, quando eu penso no futuro, eu vejo que tem muita coisa para conquistar. Porém, o sucesso não é necessariamente financeiro. Hoje, para mim, o sucesso é ter minha esposa
em casa saudável, que há um ano atrás estava com burnout. Vocês estavam falando aí de alguém, né? E aí, de uma pessoa que está passando por isso. E ela tinha burnout. Então, para mim, o sucesso hoje é isso: é ter ela saudável, tendo projetos, ideias. Então, pense no sucesso, pense na pessoa de sucesso como sendo aquela pessoa que conquistou algo que ela queria, não necessariamente dinheiro, não necessariamente grana. E a gente fala muito isso. Quando a coisa é focada na grana, ela tende a vir rápido e ir rápido. Tem que ter um propósito maior. Pense no seu sucesso como sendo esse propósito maior. Então, o livro ele trata sobre isso. E aí ele fala o seguinte: a grande diferença que existe entre o seu sucesso e o seu fracasso, aquele eu que você olha e tem sucesso, e aquele eu que você olha e tem fracasso, é basicamente a capacidade que você tem de olhar para o sucesso e entender que ele só vai ser construído degrau a degrau. Você pode pular de dois em dois, você pode correr na escada, você pode andar na escada, mas sempre dando mais passos. Essa é a grande diferença de quem tem sucesso e quem não tem. Quem não tem, geralmente, não dá passo algum. Ou dá alguns passos e com o tempo para, né? E quando a gente para analisar isso, isso tem total a ver com o nosso tema de hoje, porque esse é o grande lance também da experiência. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente pode oferecer para o nosso paciente, e que muitas vezes a gente começa a fazer, mas por cansaço, por não ver retorno, por não ver elogio, a gente para de fazer, é essa jornada de parar na escada, na metade da escada. Sabe quando é que isso acontece? Quando você começa a fazer algo bom, bacana, que causa experiência para o seu paciente, e isso com o tempo começa a não acontecer? Geralmente, quando o propósito disso é você receber elogio e não impactar a vida das pessoas. Geralmente, quando você se importa com a falta de retorno dos pacientes por algo que você faça, por alguma situação que você proporcione, é porque o seu objetivo é receber esse retorno, né? E não proporcionar aquilo de verdade para o paciente. E aí eu comecei a ler muita coisa sobre experiência quando a gente começou primeiro quando eu conheci Lorena, é, porque ela tem uma ideia de bom gosto bem diferente da maioria das pessoas. E aí eu comecei a ler muito sobre experiência do cliente, e aí me veio à mão, talvez, o livro da maior geradora de experiências do planeta. Imaginem uma empresa que vocês admiram, pode ser uma lanchonete próxima à casa de vocês, pode ser uma loja de roupas, pode ser um consultório médico, enfim, uma loja de carros. Pensem, quando vocês pensam, e aí quem quiser usar o chat pode usar, tá? Eu vou estar aqui acompanhando, ou pelo menos tentando acompanhar. Pensem na empresa que vocês olham e dizem assim: essa empresa me impacta positivamente pela experiência que ela causa. Quem começou a entrar aqui mais cedo um pouquinho, deve ter ouvido a gente falar de uma mentoria que a gente faz parte, inclusive eu e as meninas aí, a gente já está agarrado, nós estamos agarrados uns aos outros desde mentorias que a gente faz aí já faz um bom tempo. E, e aconteceu uma coisa essa semana, numa delas, né, que me impactou muito, assim, eu fiz, pô, que massa, assim, o cara fazer isso. E não é o fato de fazer. O lance da experiência, de causar experiência nas pessoas, ele está muito mais ligado ao fato de você se transformar do que propriamente causar coisas nas pessoas. Porque quando você causa uma experiência boa, você se transforma também. Morreu a cachorrinha de uma pessoa de uma mentoria que a gente faz parte. Morreu faz uma semana e meia mais ou menos. E aí essa semana a gente teve um encontro e da a dona da cachorrinha que faleceu, quando começou a mentoria essa semana, eu queria falar. E aí ela mostrou, as meninas não estavam lá, não viram. Ela mostrou, o nosso mentor mandou uma carta, nessa carta tinha a foto da cachorrinha com a família, e uma carta falando sobre a vida da cachorrinha, e uma caixinha com um pingente em 3D com a foto da cachorrinha e da sua tutora. Olha, posso estar enganado, mas essa mulher nunca mais larga desse cara, desse mentor. E acreditem, só funciona por uma razão. Funciona porque é genuíno. Não é algo que, pelo menos a princípio, transpareça que eu vou fazer isso para receber em troca.
eu vou fazer isso para que ela fique comigo. Não é. É algo genuíno. Tá aí a grande sacada da experiência que a gente pode proporcionar às pessoas. Ser genuíno é a melhor forma de você causar experiência nas pessoas e se transformar com isso. Quando isso é genuíno, isso traz para você, como qualquer profissional, vamos falar da fisioterapia, isso traz para você, como fisioterapeuta, um sentimento do seu paciente que muitas vezes é o que faz com que ele fique com você por anos e anos e anos. É a gratidão. É a gratidão. Então, causar experiências para as pessoas, e que sejam experiências físicas, emocionais, sensoriais, faz com que as pessoas se conectem com você por laços afetivos, né? É, e aí, a pergunta que eu faço, as duas perguntas que eu faço. Primeiro, qual é a empresa que hoje vocês olham e dizem, essa empresa para mim é uma empresa que significa experiência? Ah, uma coisa importante. Eu estou em casa hoje porque tá muita chuva em Recife, eu não quis ir para a clínica com medo da chuva. Aqui e ali vocês vão ver um cachorro passando aqui assim, voando. É o meu cachorro, tá? É o meu cachorro. Então não estranhe, ele tá aqui infernizando. Infernizando não, bichinho. Ele tá infernizando, né? Lorena tá falando aqui. Ele tá aqui virado. Então pode ser que ele passe assim correndo, não estranhe não, é normal. É normal. Pelo menos aqui isso é normal, né? Então, primeira pergunta, qual é a empresa que vocês conhecem que vocês dizem, pô, essa empresa causa experiência e eu queria ter a mesma habilidade de causar experiência, ou o mesmo conhecimento, ou o mesmo tato, ou até a mesma sensibilidade, porque a experiência é sensibilidade, né, dessa empresa. E segundo, o que é que vocês fazem hoje para que os pacientes de vocês sintam que com vocês eles possuem uma experiência diferenciada? Essa experiência, ela pode ser física, como chocolates, como uma estrutura bacana, como jornal, como internet, Wi-Fi na empresa, como a televisão, mas ela pode ser também com carinho, ela pode ser com atenção da secretária, atenção sua, né? Aqui a gente tem uma experiência muito assim, tipo, Lorena é uma pessoa que ri muito alto, não sei se vocês lembram do congresso, ela tem umas risadas muito altas. E dá para escutar a risada dela quando ela está atendendo o paciente no corredor. E aí, tipo, eu já me perguntei várias vezes, hoje mais não, mas eu já me perguntei no começo lá, como é que funcionava isso? Porque geralmente fisioterapia é um lugar que lida com dor, que lida com sofrimento, que lida com. Mas esse é o tipo de experiência que ela tem para promover, das pessoas se desconectarem do mundo lá fora. E esse tema de hoje tem tudo a ver com isso, porque o meu exemplo de empresa que faz isso, ele faz com que você se desconecte do mundo lá fora e viva no mundo da magia dele, né? Então, as duas perguntas. Qual a empresa que para vocês é exemplo de experiência do cliente e o que que vocês fazem de experiência do cliente para os pacientes de vocês? Como é que vocês veem, por exemplo, o que a gente chama de jornada do paciente ou jornada do cliente? Como é a jornada do cliente de vocês, do paciente de vocês? E o que que vocês fazem que vocês têm a certeza que vocês dizem assim, isso aqui é algo que meu paciente ele gosta? Lembrar de data de aniversário, lembrar às vezes da data do nascimento do filho. Quando a gente esteve no congresso, né, aí das meninas, a gente fez um congresso uma semana depois aqui em Recife. E uma das coisas que a gente fez aqui foi comprar um chocolate para cada um, como as meninas fizeram depois do almoço lá e tal. Só que a gente fez uma coisa diferente. A gente comprou o chocolate, ou seja, o chocolate que cada um quis. Tinha um mentorado nosso, tem um mentorado nosso, que ele escolheu, que ele pediu um chocolate sem glúten, sem lactose, sem felicidade, sem nada, não tinha nada dentro da caixa. Um chocolate sem glúten, sem lactose, não tem nada. E só tinha numa loja em Recife. E a gente comprou. O mais legal não foi ver eles comendo o chocolate, foi ver a cara deles dizendo assim, oi, o meu chocolate, sabe?
É, o, a ca- o impacto que causou aquilo, depois do comentário de vir, pô, como é que vocês acharam esse chocolate e tal? Esse chocolate aqui é o que eu mais gosto. Teve gente que veio falar para mim que, que o chocolate que a gente comprou lembrou a infância, porque ele não consumia aquele chocolate muito, sabe? Isso fez com que a gente, no começo do ano, já tivesse gente perguntando, por exemplo, quando é que é o próximo congresso, sabe? Esse tipo de experiência é o tipo de experiência que vocês podem promover, claro, de forma diferente, com coisas diferentes, né? Para que os pacientes de vocês se sintam acarinhados. Isso pode vir, como eu falei, com chocolate, isso pode vir com atendimento, isso pode vir com uma ligação, isso pode vir com uma lembrança no final do ano por ter sido o paciente que mais indicou vocês, sabe? O paciente que mais indicou vocês no ano, pode ser um médico que mais indicou vocês no ano, sabe? Pode dar um vinho, a gente faz muito isso aqui, a gente dá vinho. Vocês chegaram há pouco tempo, algumas pessoas chegaram há pouco tempo. Eu estava falando sobre isso aqui. A gente amanhã vai estar aqui em casa à noite dando um jantar para 3 fisioterapeutas da clínica e as 2 secretárias da gente, são 5 pessoas, mais eu e Lorena, vai estar oferecendo um jantar pelo agradecimento a eles terem se dedicado tanto à clínica e terem tido um faturamento bacana, né? Imagine que teve gente na clínica da gente que faturou 8, 10 mil reais, 12 mil reais dentro da clínica, né? Em um mês apenas, né? É, e aí a gente quis agradecer pelo empenho deles. Aí a forma mais. Lorena gosta de cozinhar. Para ela, a forma mais singela de dar carinho para as pessoas é cozinhando. Então ela vai promover esse jantar aqui amanhã. E é uma experiência que a gente causa para um cliente interno, para quem tem equipe, para quem tem colaboradores, para quem tem fisioterapeutas parceiros. Essa é uma boa dica. A gente premia mensalmente, a gente oferece jantar, a gente dá vinho, a gente faz várias coisas que mostram para eles a importância que a gente dá para eles. E aí, muito mais do que transformá-los, a gente se transforma porque isso é genuíno. Isso é o que a gente vivencia. Isso é o que a gente chama de pensamento de abundância. Quando a gente tem esse pensamento de ofertar coisas de agradecimento para as pessoas, a gente sente que de alguma qual forma isso volta. E a primeira forma de voltar é a fidelidade que essas pessoas têm com a gente. Eu perguntei recentemente para várias delas, quem quer deixar a clínica? Quem quer alçar novos voos, novos caminhos? Ninguém quer deixar a clínica. Ninguém quer deixar a clínica. E isso se reflete muito nesse, nesse ambiente que a gente criou, né? E aí, se alguém quiser colocar no chat ou quiser falar sobre a empresa que mais te chama a atenção com relação à experiência, fica à vontade, tá? Eu estou acompanhando aqui. E Se André, não, eu, eu, eu vou. eu, eu, Oi, eu gosto pode falar. muito. Eu acho que a gente tem que, o paciente quando chega, principalmente quando vem para micro, né, vem para trabalhar com a parte da fisiointegrativa, é um paciente que emocionalmente também está sofrido. Então, eu já recebo esse paciente, eu Sim, tenho um letreirozinho que eu faço uma mensagem já direcionada a ele. Eu dou a ele amostras, eu faço blends de óleos, né, essenciais. Então, eu dou a esse meu paciente, eu dou escalda-pés, porque isso aí é o que vai proporcionar o bem-estar depois da consulta. Eu uso aromaterapia, eu regulo a luminosidade, eu ofereço chá, eu não ofereço café, porque eu quero que a pessoa desacelere, eu não vou oferecer café. Então, eu faço um chá durante a nossa conversa, a minha avaliação, a gente está tomando um chá. Eu preparo ali o chá na hora, ainda pergunto. Quer um chá de tal? Pergunto, e ele escolhe, bebe chá, vamos tomar um chá. Então, eu preparo na frente do cliente. É um ritual, realmente, não é o chá. Eu preparo o chá ali na hora, a gente vai, espera, vai conversando, fazendo avaliação, porque eu acho que já é um momento que o paciente também já desfoca um pouco da realidade lá fora e entra, né? Então, eu gosto de presentear muitos pacientes. Eu dou chá, eu Né, dou não é escaldapés. nem só isso. Não é nem só isso. Sabe o que é que acontece também? Esse tipo de coisa faz com que você seja, na mente dele, diferente de 99% dos fisioterapeutas que ele já foi na vida. Quer ver um negócio que é uma experiência incrível e vocês podem fazer já amanhã?
Amanhã é sexta, amanhã ainda dá para fazer. É, senta com o teu paciente e explica para ele. Explica, ó, teu problema é esse. A gente precisa fazer isso, isso, isso. Teu problema é causado por isso, por isso, por isso. A gente ouve muito aqui com Lorena, que Lorena tem um olhar clínico e tem uma capacidade clínica muito grande. Ouve assim, eu já fui para médicos, eu já fui para outros fisioterapeutas, nunca ninguém me explicou isso dessa forma. Ela foi recentemente, uma paciente foi para ela recentemente, disse que já tinha passado por vários médicos. E aí lá pelas tantas, a Lorena perguntou: você teve, como é o nome daquilo, meu Deus, eu não vou lembrar. Você teve tal coisa na infância, na adolescência? Ela disse: tive. Aí ela disse: pronto, seu problema que você vive há 20 anos de dor é por conta disso aí. E para resolver isso, a gente tem que fazer isso, isso. Aí o paciente olhou para a paciente olhou para ela e fez: nunca ninguém me explicou isso. E não é que tem razão. Meningite, meningite. Você já teve meningite? Ela disse: tive. Disse: pronto. O fato de você ter tido meningite lá atrás, há 20 anos, causa isso, 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 isso. E isso dura até hoje. Aí a paciente olhou e disse: nunca ninguém me falou isso. Pronto, essa paciente já está com Lorena há um mês, toda semana está aí, tal, renovando o plano de tratamento, renovando consultas e não pensa em ir embora. Então, só o fato de você explicar para a paciente de forma mais aprofundada e mais exata o problema dela já é uma experiência. Se você oferecer um chá, tratar ela. E outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, Patrícia foi falando. E eu fui vendo Patrícia no consultório dela. Eu nunca fui no consultório de Patrícia porque ela não me convida para essas coisas, não. Mas eu fui vendo Patrícia no consultório dela, se levantando de forma bem natural, fazendo chá, voltando, conversando, perguntando e tal, e oferecendo chá, e a pessoa tomando aquilo ali muito natural, como se fosse algo, como se fosse, não, sendo algo comum, natural ao dia a dia dela, que ela vivencia. Veja quanto, como, por exemplo, é diferente quando você não tem isso como naturalidade e você vai fazer forçado. Então, você vai, pô, mais um paciente. E tem isso, né? A gente tem que parar para pensar muito nisso, no que, na experiência que a gente oferece. Se na hora que o paciente chega porra, mais um paciente, ou se pô, mais um paciente, que legal, vou lá fazer o meu melhor, não sei o quê. Sobre fazer o melhor, não sei se vocês viram. Alguém viu aí o Grammy, o maior prêmio da música? O cara que chegou cantando uma música bem calma. Depois vou mandar para vocês, eu tenho que mandar isso. Patrícia, depois não me lembra de mandar esse vídeo para vocês. O cara chegou cantando assim uma música bem lenta, tal, de smoking, tal. De repente, tiram a roupa dele, ele fica com a roupa diferente, toda azul, que já estava por baixo, sobe no palco, pulando em cima do piano, dá um mortal em cima do piano. Aí a legenda não é sobre música, é sobre fazer o seu melhor. Quando você chega um paciente no consultório de vocês é, ou vou ter que oferecer isso, vou ter que fazer café, ou massa, vou poder oferecer um chá. Quanto mais for que massa, é porque é natural. É porque é natural. Isso tem que estar no propósito de vocês, isso tem que estar no propósito, no tipo de experiência que vocês querem proporcionar. Isso tem que estar na vida de vocês. Na vida de vocês. Para ser uma coisa muito natural, tá? E aí, quando eu, pelo menos, penso em símbolo de experiência do cliente, o primeiro ponto que me vem à cabeça, a primeira empresa que me vem à cabeça é essa daqui. Acredito que todos vocês conheçam. É a Disney. A Disney, para mim, é a maior fábrica de experiência do cliente do planeta. Eu vou dar uns spoilers já relacionados ao slide, vai ter alguns que eu vou passar bem rápido e tal, mas primeiro spoiler, vocês já viram alguém sair da Disney? Deixa eu abrir aqui para olhar para o rostinho de vocês. Vocês já viram alguém sair da Disney e dizer assim, não gostei, estou triste, estou chateado? E o engraçado, na Disney geralmente se passa, em média, 40, 50 minutos ou uma hora na fila para ir num brinquedo. Eu não conheço a Disney americana. Nunca tive o sonho de conhecer a Disney americana, mas conheço a Disney europeia. Fui em um dia na Disney europeia, passei um dia apenas. Fui em 4 brinquedos, 4 ou 5 brinquedos. Uma montanha-russa, um barco, uma casa do terror, enfim. Em 4, 5 brinquedos. Passei horas na fila, mas foi muito legal. Muito legal.
E aí eu fiquei me analisando, por que que foi legal passar, em média, eu passei 13 horas no parque, 13, 14 horas no parque. Dessas 13, 14 horas eu enfrentei quase 6 horas de fila, não só para brincar nos brinquedos, mas para lanchar, para comprar um refrigerante, tudo é fila, tudo é demorado, né? Por que que é tão bacana? E aí eu fui me recordando do que tem na Disney para ser tão bacana. Primeiro, a Disney, ela não mente. Ela diz exatamente o tempo que você vai passar na fila esperando para passar por um brinquedo. Então, em cada brinquedo tinha lá, você vai passar 40 minutos na fila. Tempo em tempo de fila, 40 minutos. Isso aí me remete a uma frase que muitas vezes a gente esquece na vida profissional, na vida pessoal, em qualquer âmbito das nossas vidas. Pactos claros, amizades longas. Quando a gente é para o nosso cliente correto, honesto, sabe? Quantas horas você demora o seu atendimento? Olha, meu atendimento é de 1 hora. Ah, e se eu continuar com dor, então, senhor? É porque se o senhor continuar com dor, é porque o senhor precisa de outra sessão. O senhor não precisa de 2 horas. É diferente. Porque depois de 1 hora eu não vou ter tanto efeito. Ah, mas se eu chegar de 7 horas, você me atende? Não, é por ordem de chegada. Ou então é hora marcada. Às vezes pode atrasar um pouquinho. Então, o primeiro ponto da experiência, não é nem o primeiro ponto, mas é um ponto que a Disney me traz é: sejam honestos. Mostrem suas fragilidades. No sentido de, mostre aquilo que você não pode entregar. Diz, ó, eu não posso entregar isso a você, então não venha com essa expectativa. E o tempo de espera é uma delas que eu acho que na fisioterapia muita gente peca. Que faz o paciente ficar esperando horas lá e tal, e simplesmente isso gera um incômodo porque ele não sabia que era tanto tempo. A segunda regra da Disney é: não é permitido ninguém chorar. Se um funcionário da Disney vê alguém triste ou chorando, e ele pode ser o cara da limpeza ou pode ser o CEO da Disney, pode ser o diretor-geral dos parques. Ele tem por obrigação parar o que ele está fazendo e atender essa pessoa, essa criança, esse adulto, esse adolescente, e entender por que ele está triste daquele jeito e fazer algo para mudar. Então é o fato de é, 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 não ter o compromisso em deixar a pessoa com qualquer tipo de sensação ruim. E aí me veio uma coisa agora há pouco, que eu estava. Esse mesmo conteúdo eu estava dando para os meus mentorados, pós-adolescentes. São estudantes de fisioterapia ou recém-formados em fisioterapia que a gente tem uma mentoria aqui. E aí eu estava conversando com eles, dizendo o seguinte, que isso me remeteu a uma outra questão, ao poder do ambiente. Sabe a história da maçã podre? Que aquela maçã podre, aquela fruta podre pode infectar as outras? Imagina alguém que só reclama, que só acha ruim, que está com raiva, que está chorando, que está sofrendo, perto de uma família que está lá para se divertir. Então, um ato genuíno de chegar para a criança, o adolescente, o adulto que está chorando, que está passando por um problema, e acalmar ele, cuidar dele, é também cuidar do ambiente para que outras pessoas não se impactem. E vocês já perceberam que, geralmente, quando as pessoas estão em momentos assim de maior fragilidade, junta gente para ver? E aí o rolê deixa de ser interessante por causa do Mickey e vai ser interessante por causa do cara que está chorando, do cara que está com raiva, do cara que está gritando. Então isso é muito coibido, muito rápido. Só que é de forma genuína, é por um propósito genuíno, sabe? É por um propósito de, primeiro, fazer o cara sair daquele astral. E segundo, cuidar também das outras pessoas. O A André, terceira que a gente. Oi, pode falar. uma amiga minha que foi para Disney, o filho esqueceu lá, não sei se foi o Buzz, não sei, esqueceu um brinquedo. Perdido, esqueceu na Hum. Disney. E aí vieram que só deram falta quando estavam aqui ela mandou um e-mail para a Disney com a foto do brinquedo. Que ela, assim, na última tentativa, que eu acho que não vai achar, alguém pegou. E aí a Disney enviou um e-mail, seria esse aqui e tal. Aí ela teria como enviar.
como é que eu faço para que a Disney não se preocupe? Nosso objetivo é que sua criança nunca, é essa a questão, nunca chore, nunca fique triste. Eles enviaram sem custo, o brinquedo chegou de boa na casa dela, com a cartinha para a criança, e ainda dizendo, na próxima vez que vier para Disney e tal, tal, a Disney, além de É. localizar, enviou diretamente para ela aqui em Aracaju. Sim. Aconteceu comigo um negócio, que você falou isso agora, eu estava falando você falou do brinquedo, eu me lembrei. Há 10 anos atrás, exatos 10 anos, 10, 11 anos atrás, 11 anos atrás, eu fui para Gramado. Eu fui para Gramado. E eu comprei um casaco em Gramado que eu tenho até hoje. É o casaco que eu vou para todo canto. Ele é um casaco de fibra de garrafa PET. Só que ele não tem um aspecto de garrafa PET, não. Eu não fico andando feito uma garrafa PET por aí, não, tá, meninas? Você já me vira aí hoje como Beyoncé, não é isso, não, é outra coisa. É, é, eu, eu comprei esse casaco lá. E eles passaram o cartão, a loja passou o cartão, e o combinado foi passar em 5 vezes. E ela passou em uma vez só. Eu fui pro hotel, tal, nem prestei atenção, enfim. Eu geralmente presto atenção nessas coisas, mas nesse dia eu não prestei atenção, eu estava encantado com o gramado, assim, enlouquecido. E aí passou, quando foi de noite, minha mãe me liga. André, ligou para cá uma pessoa de uma empresa de Gramado que quer falar com você, porque teve um problema aí e tal, não sei o quê. Aí eu disse, como assim? Ela disse, não, ligou para cá uma pessoa de Gramado e tal. E aí eu disse, não, ligue para ele, passe meu telefone e tal. E aí o rapaz me ligou. Ó, aqui é da loja que você comprou o casaco, a gente passou sua compra em uma vez só, a gente queria pegar você no hotel, trazer você aqui para a loja, estornar sua compra e passar em 5 vezes. E passar em 5 vezes. E assim, a gente não quer que você tenha problema algum. A gente quer pegar você no hotel, fazer o estorno, fazer a compra e levar você para o hotel novamente. Eu disse, como é que você me encontrou? Ele disse, eu liguei para todos os hotéis de Gramado, do Lagueto, que era o hotel que eu estava, tinha uns 5, 6 hotéis, não consegui localizar você, e aí liguei para a empresa do cartão e pedi o seu telefone, e aí eles me passaram o telefone da sua casa. E aí ele foi, me pegou no hotel, me levou na loja, resolveu, tal, fez o estorno, passou de novo, no dia seguinte ele me ligou de manhã. André, você quer um carro para você fazer os passeios hoje? Aí eu disse, quero, assim, por esse preço, nessa promoção, eu quero. Ele deu um carro com motorista para mim. Eu fui e fiz uns passeios também, eu não saí passeando enlouquecidamente para conhecer tudo. Não, eu fui em 2 lugares, meio de uma hora eu disse, ó, obrigado aí, tal, 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 enfim. Aí ano passado eu fui em Gramado de novo, né? Eu fui em Gramado de novo, depois de 10 anos. E acreditem, eu fiz questão de procurar a loja. Eu fiz questão de procurar a loja. E a pessoa que me atendeu na loja foi uma das vendedoras que trabalhava na loja. E aí, conversando com ela, tal, contei a história, ela disse: o dono da loja, nos treinamentos que faz com a gente, conta essa história como exemplo de ética para a empresa. 10 anos depois, o cara usa esse exemplo para quando ele contrata alguém, ele diz: ó, nossa ética funciona assim. Não tem como um funcionário entrar na empresa e não entender o rolê ético que a empresa vive, saca? Então, assim, é muito forte. E vou dizer, não acho que vou mais em Gramado, não, porque quando eu fui em Gramado teve aquela chuva lá e eu fiquei preso 3 dias. E aí não é uma coisa muito agradável. Apesar de já ter viagem marcada um ano depois exatamente para o Rio Grande do Sul, não é, meninas? A gente vai estar lá junto. É... E aí Lorena até disse, mas rapaz, um ano depois a gente volta para o Rio Grande do Sul. Que pode um negócio desse, né? E aí, assim, vejam o quanto impactou. Eu fiz questão de voltar na loja, um negócio de 10 anos atrás, e aí eu descobri que o cara usa isso. Então, a Disney, ela tem esse mesmo aspecto. Sabe por quê? Porque, primeiro, isso vem a partir de uma vivência muito forte, de uma filosofia e de um propósito muito forte, mas também de um profundo entendimento de quem é seu cliente. De quem é seu cliente. O último ponto que eu queria abordar, antes de começar aqui a passar o rolê, é
O outro aspecto da Disney, que a gente aborda lá na frente, mas só para dar isso como exemplo, dar um spoilerzinho como exemplo, é cuidado nos detalhes. O cuidado que a Disney tem com os detalhes. Eu vou dizer pela experiência que eu tive na, na Disney Europeia. Não tem um papel no chão, não tem nada fora do lugar, não tem um cano vazando, não tem esgoto, não tem água parada, não tem local que não choveu no dia que a gente estava lá e não criou poça, apesar do temporal que caiu, não criou poça, não deixou de ter o desfile mesmo na chuva, o desfile que acontece todos os dias em todas as Disneys de 6 horas da noite com todos os personagens, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a atenção aos detalhes é muito grande. É tão grande que todo o chão da Disney, todo o chão da Disney, tirando os brinquedos temáticos e tal, mas todo o chão da Disney, ele é vermelho. E aí uma vez perguntaram para o Walt Disney por que que o chão era vermelho, porque isso é desde o começo. Aí o Walt Disney disse, porque quando faz o contraste do céu azul com o chão vermelho, ficam fotos bacanas. Ficam fotografias bacanas. E realmente faz. São duas cores extremamente assim, para lugares diferentes, né? Eu não sou entendedor de cores, mas são duas cores fortes e para lugares diferentes, né? E que fica um efeito muito bacana. Então, são esses três pontos que eu gostaria de ressaltar antes da gente começar a falar um pouco mais sobre essa experiência que a Disney causa, tá? Passar aqui É rapidamente o curioso slide. compartilhar isso, André, sobre a Disney, porque hoje, Certo. curiosamente, eu vi uma história de Faustão na Disney que dizia o seguinte: o filho dele falava que ele nunca ia para a Disney, nunca ia para os parques, né? E aí, nessa vez especificamente, ele decidiu ir. E aí tem muitos brasileiros na Disney e aí ficou um caos, porque a galera conhecia Faustão e vieram assim falar. E aí o próprio parque convidou o Faustão a se retirar, porque ninguém pode ser mais famoso que o Mickey dentro do parque. Eu achei isso assim, Exatamente. eu fiquei refletindo assim, poxa, mas, né, tipo, qualquer pessoa pode. E aí você falando é pela própria experiência, né? Se parar para pensar, vai Essa. ofuscar a experiência de estar ali, né? Exatamente, fica um caos. E aí, o cara, por exemplo, vamos lá. O cara é Faustão, conhecido no Brasil inteiro, beleza. A Disney é meio que tipo o quintal do brasileiro. Todo dia tem milhões de brasileiros que vão pra Disney. E a galera que não sabe quem ele é, vai ficar vivenciando aquilo, aquela experiência de tumulto, de gritaria, porque brasileiro é assim, né? O brasileiro não sabe aplaudir, né? Ele tem que aplaudir, gritar e fazer, né? E aí, eu não tô falando isso como uma coisa ruim, não, é uma coisa boa. Mas, e as pessoas que não conhecem ele, sabe? E as pessoas que não conhecem ele. Uma coisa importante sobre essa coisa da experiência. Não conheço todo mundo aí, eu conheço algumas pessoas só que a gente já trocou uma ideia no passado e também no congresso, né? Algumas pessoas fizeram consultoria comigo ano passado também, depois disso aí, depois de uma aula que eu dei no ano passado. Mas onde é que isso pode impactar? Essa sua experiência que você trouxe pode impactar, por exemplo, do meu consultório que eu tenho, sei lá, 2, 3, 4 fisioterapeutas, no meu negócio em que eu sou a cara do negócio e tem outras fisioterapeutas. Onde é que isso impacta no meu negócio e onde é que eu tenho que começar a pensar isso no meu negócio? Isso do Faustão, que você falou assim, você usou essa frase. Ninguém pode ser mais importante que o Mickey. Comece a pensar nisso na empresa de vocês. Para quem já tem equipe, ninguém pode ser mais importante do que vocês. No sentido de, primeiro, que o negócio tem que favorecer para vocês. Por exemplo, eu estava aqui antes dando uma aula para mentoria de adolescentes, né? De recém-formados e de estudantes que a gente tem. Por que que ela é 5 horas da tarde? Porque é um horário que me favorece. Que é um horário que me favorece. Então tem que ser bom para vocês. E segundo, ninguém pode ser mais importante que vocês. Para vocês que têm equipe, vale a dica aí. Nada de igualar o preço de vocês ao preço da equipe, tá? O preço de vocês, quando vocês tiverem equipe, sempre tem que ser mais alto, porque vocês é que levam o nome do negócio. Vocês é que estão à frente do negócio. Vou dar um exemplo. Aqui, por exemplo, a Lorena cobra 450 e a equipe cobra 380.
Aliás, 300. Esse gap tem que ser um pouco alto. Por quê? Porque a ideia é fazer a equipe trabalhar para você. A equipe trabalhar para você. Se o seu preço for perto do da equipe ou igual ao da equipe, a pessoa só vai querer você porque você é a dona do rolê. Você, em teoria, e acredito que na prática também, seja a pessoa que mais sabe ali, né? É só lembrar da menina que é a mais famosa do Brasil, que faz isso muito bem, que é a menina da sobrancelha, que eu não sei o nome dela, eu nunca sei o nome dela, eu falo dela direto. A orelha dela deve coçar até umas Natália horas. Bibre, Pronto, ela cobra 12 mil. Quem quiser ir para ela é 12 mil. Quem quiser ir para a equipe dela é fila de 1.500. espera de 4 meses. Pois é, entendeu? Então, assim, lembrem-se disso. Ninguém é mais importante que vocês no negócio de vocês, né? E aí o Walt Disney tem essa frase: você pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo, que é a Disney. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Isso tem a ver com cuidar do cliente externo, causar essa experiência porque ele faz parte desse sonho, né? Cuidar do cliente interno, entendendo que você é a melhor pessoa, a pessoa mais importante dali, né? E que você tem que ser valorizada por isso, né? É, mas que você precisa de pessoas, você precisa de envolvimento, que você tem que pegar essa filosofia de crescimento que você tem e transbordar isso para outras pessoas, sabe? E aí uma coisa importante, muitas vezes a gente não faz isso com medo que a outra pessoa vá embora, que a outra pessoa leve pacientes, que a outra pessoa faça isso, faça aquilo, enfim. Deixa aí, Esse deixa ano, aí, André, porque. Ah, pode falar, Dani. esse ano eu fiz isso, né? Eu fiz a minha avaliação no valor maior do que os fisioterapeutas da clínica, a minha Boa. sessão, e essa semana eu tive uma procura de um paciente de Parkinson que queria fazer comigo. Aí ele perguntou lá para minha secretária, né? Ela atende por convênio, ela disse, ó, a gente até tem 2 convênios lá na clínica, mas a doutora Daniela só atende em particular. E assim, e para mim foi um orgulho, sabe? Assim, né? Tá nessa situação, assim, porque há muitos anos atrás, há pouco tempinho atrás, né? A gente fica, né? Meu Deus, será que a gente dá esse valor, vai ter paciente? E hoje eu não tenho vaga para mim, né? Hoje os pacientes chegam, eu tenho que conquistar para que ele fique com alguém na minha no meu grupo, né? Porque às vezes eles querem, principalmente quando é indicação de algum médico, que você falar assim, ah, vá para Lorena. Ou você falava, né? Vá para Daniela. Aí às vezes eles, né? E aí eu estou nesse processo de ensinar a minha secretária como é que ela vai passar para que o meu grupo também é bom, entendeu? Mas Sim, sim. eu estou nessa situação. Eu aumentei eu e minha sócia. Os valores estão diferentes. Nem que seja É, 15, R$ 20 a mais, um pouquinho que eles, mas a gente já começou a fazer esse processo. mas aumente esse gap, tá? R$ 20 aí, eu vou dizer a você, R$ 20 o cara vai só querer ir para você. Aumenta esse gap aí. Aumenta para R$ 50, R$ 100. E acredite, se você aumentar para 50, R$ 60 a mais, vai ter pacientes que vão deixar de vir para você. Mas pela mesma razão, vai ter gente que vai começar a vir. Porque tem gente que É, está só esperando você aumentar um pouco para ter espaço na agenda para ir para você. Entendeu? Porque a gente. Tem muita gente que pensa assim ainda. Ah, é muito caro. Ah, se eu cobrar isso, ninguém vem. O quanto você cobra define o público que você vai atender. Por que que uma Ferrari custa de 700 mil a 3 milhões e tem gente que vende? Por que que um Tesla, que agora é o carro do momento, né? Assim, é fake que dói, mas o pessoal tá vendendo aí, que é o do Elon Musk. Por que que ele custa 5 milhões e tem gente que vem, que compra? Por que que ele vende? Porque tem gente que compra. Aí você quer dizer a mim que uma fisioterapeuta não pode cobrar 300, 400, 500, seja lá quanto for? Pode. Entendendo que ela vai precisar se comunicar melhor, vai precisar atingir aquele público que ela deseja e que pode pagar isso. Tem todo um trabalho, não é só aumentar e esperar. Não, tem todo um trabalho que se faz de imagem, de posicionamento, de filosofia. Tem tudo isso que se Entrega. faz, mas é viável, de entrega. Tem tudo isso, né, que se faz. Mas é o preço que se paga, sabe? Por você cobrar mais caro. E como eu estou falando,
vai ter gente que vai deixar de vir para você e vai ter gente que vai pela mesma razão ir para você. Isso não é só de atendimento, não, tá? Isso é qualquer coisa na vida. Tem gente que ama você pelo que você é, tem gente que lhe odeia. Tem gente que não lhe suporta e tem gente que lhe ama e que lhe adora pela mesma razão. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Então, assim, uma coisa importante para você, Dani, que você pode começar a pensar isso aí, as meninas podem ajudar você a formatar muito bem isso, é você trabalhar o DNA do seu negócio. E o DNA do seu negócio tem a ver com propósito, tem a ver com regras éticas, tem a ver com a forma como você atua, tem a ver com o tipo de experiência que você quer proporcionar. E todo mundo que entrar no seu negócio, você explicar, ó, aqui funciona assim. Dá para você? Não, não dá. Tchau. Dá para você? Tá, tchau. Beleza, fica. Ah, não tá mais dando para você? Infelizmente tem que sair. É dolorido, tem experiências traumáticas, é às vezes complicado, mas com o tempo tudo se ajeita. A gente passou 3 anos trabalhando isso. No final do ano passado, retrasado, no começo, na verdade, em fevereiro do ano passado, a gente precisou, né, deixar uma das pessoas que a gente tinha na clínica ir embora exatamente porque ela não engajava nessa filosofia. E hoje a gente tem pessoas que a gente diz assim, você quer ir embora? Ela, não, não quero. Tô aqui, tô amando, quero continuar, não faço questão de fazer qualquer coisa para estar aqui, sabe? Porque a gente implantou a filosofia. Então, quando a gente começa a ter equipe, uma recomendação que eu dou é trabalhe o DNA. E esse DNA, ele serve também como divulgação, tá? A fala é bem essa. Olhe, doutora Daniela não tem agenda para você, ou então tem agenda, mas é tanto. Ah, mas achei caro. Então, a equipe, que é acompanhada por ela, é treinada por ela, tem o DNA dela, tem o DNA da empresa, ela passa por constante atualização e treinamento, e isso precisa acontecer, né, claro, pode lhe atender. E a doutora Daniela vai ter o conhecimento do seu caso e vai estar ali para assessorar qualquer coisa. Mas a equipe tem vaga e o preço é mais acessível. E é o DNA, né? Então, vai ser fácil? Não. Vai bater uma vez, vai bater duas, vai bater três. Vai ter gente que não vai querer, mas vai ter gente que vai acreditar e vai confiar e vai gostar. Hoje a gente tem alguns pacientes que eram pacientes de Lorena há anos. E quando a gente começou a trabalhar isso, eles não querem mais ir para Lorena, mas não querem ir para Lorena não é porque não gostam mais de Lorena ou porque até a outra fisioterapeuta é melhor. Não é essa a questão. Que ela pode até ser, entendeu? Mas é porque eles se sentem seguros de estar onde estão. Entendendo que se tiver qualquer BO aqui, eu sei que Lorena vai estar sabendo e Lorena vai me guiar. E Lorena vai guiar ele para ele me atender. Então, assim, trabalha isso. Talvez isso seja interessante para você. E com o tempo, as meninas vão lhe ajudar nisso aí também. Aumenta esse gap aí que é importante. Aumenta esse gap que é importante. Tá? E aí, por que que a Disney tem essa coisa as pessoas passam horas na fila, as pessoas demoram, pagam US$ 10 por um retalho de pizza, um negocinho de pizza desse tamanho, paga US$ 5 por uma Coca-Cola. Por que que as pessoas gostam tanto? Por uma única razão. A Disney promove magia na vida das pessoas. E a magia, ela é despertada, e a gente pode fazer isso na clínica da gente, de diversos aspectos. Como é que a Disney faz isso? A Disney faz em parques temáticos, hotéis, cruzeiros, filmes, ou seja, em diversos ambientes. Onde você olhar, a Disney pode estar trazendo essa magia para você. Você pode fazer isso no seu pré-atendimento, no seu atendimento, na chegada do paciente à clínica, no seu atendimento e no seu pós-atendimento. Você pode fazer em diversos ambientes, em diversas plataformas, de diversos jeitos, você pode mostrar que a experiência com você ela é diferente do que a experiência com outros fisioterapeutas. Eu posso aqui, em cada fase do contato com o paciente, com o teu negócio, te dizer como você pode impactar. Na ligação, na primeira ligação, já tratar com cordialidade, ao invés de já dizer o preço, perguntar qual o problema dele. Tem algo que conecta muito com as pessoas, que é perguntar:
o que esse teu problema está te impedindo de fazer. Quando ele vai falar isso, ele vai falar a real dor dele. A dor dele não é no braço, não é na perna. A dor dele muitas vezes é de não conseguir carregar o filho no colo, é de não jogar bola, é de não conseguir correr. Por exemplo, eu corro todo dia 5 quilômetros. Hoje eu consegui só correr 4. No quarto quilômetro deu uma dor na panturrilha, eu estou aqui mancando, tal. Daqui a pouco eu vou para minha osteopata predileta ali para ela cuidar. Então, assim, qual é a dor real dele? Ao invés de dizer pay buff, já o preço. Isso já mostra a diferença, porque você está se preocupando com ele, não com o dinheiro dele. Quando ele chegar, oferecer um atendimento de qualidade, pontualidade, simpatia da secretária, simpatia sua. Oferece um chocolate, oferece um café para quem gosta. Patrícia não gosta, não, que deixa o cara acelerado. Mas oferece um chá, oferece um café, oferece uma água, oferece uma paçoca. A gente tem paçoca aqui na clínica. Eu não sei como é que chama em Aracaju, essa galera que vende coisa em barraquinha, assim, pipoca, bombom, não sei o quê. Aqui chama fiteiro. Aqui chama fiteiro. A clínica é muito elegante, mas parece um fiteiro, assim. Tem sete belo, pipoca, paçoca, amendoim, café. E os pacientes gostam. Tem uma veinha que quando ela vai embora, ela enche a mão e diz assim, posso levar para o meu motorista? Aí um dia, eu passei pela recepção, o porteiro fez, seu André, aquela paciente não vem hoje não. Eu disse, acho que até agora ela não vem, não. Por quê? Eu disse, não, porque quando ela passa aqui, ela deixa paçoca, deixa. Eu digo, mas rapaz, eu tô sustentando os porteiros do prédio de paçoca, bicho. Isso não existe, não, sabe? Mas ela adora fazer essa média, passar pelas pessoas, dar uma coisinha aqui, uma coisa ali. Sabe? Tem um cara lá na clínica que ele come, só ele come biscoito Maria. Pois eu compro um pacote de biscoito Maria todo mês para ele. É R$ 7 um pacote. Ele vai 4 vezes por mês. Ele deixa na clínica quase R$ 2.000. E eu gasto R$ 7 para trazer ele toda vez, toda semana. Eu gasto R$ 7 por mês. Vejo que é a experiência. Esse cara nunca vai deixar de ir lá, porque ele sabe que lá é o único lugar que compra biscoito Maria para ele. Você Numa me deu um clínica tapa na, convencional. na cara agora, André. Eita, Roya, Porque começou. teve, não, porque tem um paciente meu que só queria creme crack daquele pilar. Aí eu reclamei isso, né? Que não, porque tem que comprar pilar só para um paciente, não sei o quê. Aí depois eu comecei a pensar assim, né? Realmente. Aí você vem e fala esse negócio do biscoito agora. É. Quanto Tapa de custa uma luva. creme cracker pilar? Quanto custa uma É creme cracker verdade. pilar? Sei lá, 10, bota aí, R$ 20. Quanto é a sua consulta e quantas vezes ele vem por mês? É uma troca, é R$ 20 para ganhar, sei lá, 400, 500, sabe? Então, assim, muitas vezes, mas isso tem uma explicação. Muitas vezes a gente está imerso em tanta coisa, em tanto boleto, em tanto, que a gente deixa de olhar esses detalhes. É verdade. Esses detalhes fazem a diferença do cara escolher, de repente, o do vizinho, que às vezes compra creme cracker pilar lá, apenas porque compra, sabe? Não é para ele, não é algo para ele, exclusivo para ele. Imagina esse cara chegar semana que vem lá para tu atender e tu dizer assim: olha o que eu comprei para você. Só não pode levar para casa, para consumir aqui. Sabe? Esse cara vai dizer: pô, ela foi procurar. Mesmo você, mesmo você demonstrando de repente, inicialmente, que não gostou da ideia, ela vai dizer: pô, ela foi procurar. Sabe? Então, assim, são nessas pequenas coisas. E André, aí você pode oferecer. Oi, pode falar. tem uma empresa aqui de podologia, né? Bem famosa aqui, é bem uma das mais caras, se não for a mais cara, mas o que cativa é que eles têm uma ficha técnica de tudo que o cliente gosta. Por exemplo, ela já sabe que o meu biscoito, quando eu vou lá do cafezinho, o biscoito do cafezinho é o biscoito sem recheio, que é o biscoito de batata, que o meu café é sem leite, sem açúcar, sem adoçante, ele é preto puro e forte. Ela sabe detalhes e eu vou lá, podologia eu faço 2 vezes por ano. Normalmente é assim, início, primeiro semestre, segundo semestre, sabe? E vai chegando a data do meu aniversário e elas já me mandam
o convite com os horários disponíveis, lembrando que na época do meu aniversário eu tenho um desconto exclusivo de tantos por cento, papapá. Então, existe o meu nome, ele é falado, ele é lembrado. E tudo que está associado aos meus gostos, ele é falado. E isso não custa, porque, na verdade, eu conheço os donos, né? Eu sou amiga, eles foram padrinhos do meu casamento. E eu sei a logística que eles fazem, porque o biscoito vem do interior aqui do estado. Mas eles compram 2 ou 3 tipos de biscoitos diferentes e conseguem uma narrativa para que o cliente se encante por um dos 3, né? E sempre tem aquela velhinha chatinha que não tem o que fazer, que vai lá para, às vezes para tomar o café, às vezes para fazer. Eu gosto de fulana, sempre tem a profissional daquela pessoa, sempre tem os gostos da pessoa são sempre falados pela própria profissional. Então é sempre assim, Roberta, hoje vai querer o seu cafezinho daquele jeitinho, preto, forte, sem açúcar, sem adoçante, né? E o biscoitinho fit de batata para acompanhar. Veja, eu não preciso, elas já me identificam de várias maneiras. Então, isso faz parte do encantamento. Já sei, você não gosta do motorzinho, você prefere só a massagem com esfoliante. Vamos fazer, não se preocupe, não. Cara, eu já chego lá, se eu quiser botar o fone de ouvido e não conversar, ela já sabe. Então, existem coisas que encantam e elas não são tão caras assim. Quantos biscoitinhos eu como, né? Quanto isso representa no custo final de uma podologia de R$ 120, sabe? Pois Então, é. isso faz uma diferença muito grande. É muito isso que você está falando aí do biscoito, do pilar. Não, mas é verdade, é verdade. E outra coisa, isso aí que você falou não é por exemplo, que as empresas, a maior parte das empresas, não a maior parte, mas as empresas que fazem o mínimo, elas fazem isso. É mandar um e-mail automático que vem igual para todo mundo. Não é um e-mail automático que vem para todo mundo no dia do seu aniversário. É, oi, Roberta, seu aniversário está chegando, você tem desconto exclusivo, tal, vamos marcar já o dia e tudo mais. Então, é diferente. Você vai lá 2 vezes no ano. Dificilmente você vai deixar de ir lá, sabe? Tem o laço afetivo tal, mas nenhum laço afetivo nenhum laço afetivo resiste a um mau atendimento, sabe? Deixa Eu eu. fui agora no final de semana para São Miguel dos Milagres. Praia linda, maravilhosa, um atendimento péssimo, uma porcaria. Nunca mais eu quero voltar. Você entende? E eu tenho um laço afetivo com São Miguel dos Milagres, que foi uma praia que meu pai foi junto com Japaratinga, que ele vivia me dizendo: ah, vai lá, vai lá. E eu nunca fui. Aí eu fui em Japaratinga uns 3 anos atrás. Depois passei lua de mel lá e agora voltei em São Miguel dos Milagres, que é do lado. Mas um atendimento péssimo e a gente não quer mais voltar, sabe? Então, assim, e eu tenho laços afetivos com aquela região, mas não Lic- consegue superar um mau atendimento. Licença rapidinho, só para poder completar essa ideia de Roberta. Roberta pode Pode até ir lá falar, pode. duas. Roberta pode ir até lá 2 vezes ao ano, mas quantas pessoas ela já indicou, né? Para ir para Podologia lá. Sim, é só lá. sim, Podologia é para Entendeu? lá. Então, assim, quando a gente pensa assim, realmente no que você gera de renda direta, são seus 2 atendimentos por ano, mas se você contabilizar a quantidade de pessoas que você já levou, Sim, então você acaba revertendo isso. É muito maior o que você traz de lucro para sim, a empresa, claro, né? exato. claro. Inclusive tem um slide aqui que eu vou passar já já que fala sobre essa questão da indicação. Então a Disney, ela tem 5 formas, né, os 5 pilares de uma filosofia que trabalha esse encantamento, tá? A primeira delas é atendimento excepcional ao cliente. A gente já deu vários exemplos aqui do não deixar chorar e tal, e da atenção, né? Do cuidado, inclusive do cuidado de não. Recentemente eu estou fazendo essa ligação porque recentemente eu vi isso na TV. O cuidado de não permitir que coisas erradas aconteçam dentro dos parques para não se tornar um exemplo que as pessoas podem fazer. Recentemente, infelizmente, uma brasileira foi expulsa da Disney.
E ela foi expulsa da Disney porque o moleque tinha, sei lá, 12 anos e ela disse que o moleque tinha 10 anos que podia entrar gratuitamente, alguma coisa assim. Ou podia ter um desconto e tal. E aí descobriram que o moleque tinha 12 anos. Ela já estava dentro do parque brincando e tal, pegaram ela, tiraram ela. Aí filmaram, teve gente filmando e tudo mais, né? É a preocupação de fazer assim, se eu permitir que isso aconteça, é uma pessoa só num parque onde tem 20 mil pessoas durante o dia. Sei lá quantas pessoas tem naquele parque, lá naqueles parques. Mas digamos que tenha 20 mil. É uma pessoa só. Mas e o exemplo que essa pessoa vai dar para outras pessoas, sabe? Então, é esse atendimento excepcional, é esse cuidado, é essa atenção. E outra coisa, ele atende, ele presta o mesmo serviço. Foi uma coisa que me chamou a atenção nos meus estudos com relação à Disney. Ele presta um serviço igual para todo mundo, mas ele consegue ser exclusivo de cada um, porque cada um tem um atendimento diferenciado a partir da sua necessidade. Transporta isso para o teu ambiente, uma bolacha creme cracker Pilar, um biscoito Maria, alguém que gosta de ficar mais em silêncio, alguém que gosta de falar mais, porque todo fisioterapeuta, eu aprendi, todo fisioterapeuta tem um quê de fisioterapeuta e um quê de psicólogo. Alguém que gosta de contar dos problemas de casa, dos problemas do trabalho, das GA, enfim. Das GA não, que eu não podia falar isso não. Mas é o mesmo serviço para todo mundo, mas é individualizado, sabe? A forma de tratar cada um, ela vai a partir da necessidade dele, mas o serviço é o mesmo, o agendamento é o mesmo, o horário é o mesmo, o tratamento é o mesmo, mas é diferente. Então a Disney faz isso muito bem. André, se você me permite, com Claro que eu relação. permito. Obrigada. Com relação a isso que você falou, né, de proporcionar o mesmo serviço com a mesma qualidade e atendendo às necessidades individuais de cada um, né, tomando o exemplo da Disney mesmo. E eu acho que, no nosso caso, né, a gente vai tratar com pessoas que, às vezes, né, têm a mesma doença, com acometimentos ou com graus, né, de complexidade diferentes, e aí ele vai lá na sala de espera conversar um com o outro, né? Não, mas ele fez isso com você, e por que não fez comigo, né? E você vê que isso, num consultório, isso pode virar um verdadeiro caos. E, ao mesmo tempo, dependendo de como a informação é passada, eu acho que isso pode ser até um agregador. Poxa, você precisava de uma cadeira de rodas que eu não preciso, e aqui tinha para chegar. E por que eu estou falando isso? Porque eu já, Exatamente. às vezes, a Disney, minha sobrinha, ela tem alergia à proteína do leite, e eventualmente a gente faz reserva em restaurantes que a gente já sabe que, né, o pessoal gosta tal, e eles têm o cuidado quando você informa, né, que tem um alérgico à mesa, eles têm o cuidado, o chefe vem até a mesa entender qual é o grau da alergia, o que é que realmente não pode acontecer. Eles informam o que vai ser feito numa cozinha à parte. Tem alguns restaurantes que você consegue ver a cozinha sendo feita ali, né? Mas aí ele informa que no caso desse prato específico não vai ser, porque a cozinha de alérgicos é uma outra cozinha e tal. Vem tudo com a bandeirinha, mas para a criança, né? E é aí que eu entro, ela vai ver outras crianças, né? Por que que o meu prato é diferente? Por que não é diferente? É quando ela olha mesmo, quando ela olha para os nossos pratos, quando ela olha, agora ela está adulta, né? Vamos dizer assim, não precisa mais desse afago, mas transportando isso para um atendimento pediátrico com outras crianças ou para o atendimento de pacientes que tenham a mesma doença, né? Você precisa dar necessidade de cada um, porque cada um, mesmo com a mesma doença, vai ter uma necessidade diferente, mas fazer com que todo mundo, ao mesmo tempo, se sinta importante e incluído naquele meio. E eles fazem isso com maestria, assim, é um negócio que é impressionante. Então, a criança que está ali, que não tem tanto discernimento quanto um adulto nosso no consultório, ela, primeiro que ela se sente especial, né? Para a criança isso é uma coisa que é importante, mas depois, quando vem o prato, quando vem todo mundo na mesa ali comendo, né? A família, ela não se vê diferente das demais crianças da família, das demais pessoas da família. Isso é Sim, extremamente importante. Extremamente importante. sim, E sim. é um desafio. É um desafio. Não, com certeza. Com certeza. É, eu não lembro quem fala isso. Eu não lembro quem. Eu já ouvi muito isso nos últimos tempos. Eu não lembro quem falou perto de mim. Não sei se foi as meninas. Não sei se foi no congresso que eu ouvi. Ah, não. Quem fala muito isso são meus sogros. É, existe uma diferença entre igualdade e equidade, né?
A gente está muito acostumado em falar em igualdade, só que é mais importante ter equidade. Porque equidade é dar exatamente essa diferenciação, que é importante, sem fazer com que a pessoa se sinta diferente, né? Por que que eles falam muito sobre isso? Porque eu tenho um cunhado que tem 43 anos e tem síndrome de Down. E ele já se formou em educação física, se formou ontem em farmácia, a formatura é semana que vem, ontem foi a colação de grau, então falam muito sobre isso, assim, equidade, as pessoas falam muito em igualdade, mas equidade é importante, e a gente trabalhar o conceito de equidade na clínica, no consultório, isso é importante. O outro aspecto da Disney, que também é importante, e eu acho que vocês vão reconhecer isso muito, é a imersão no mundo da fantasia. E nesse sentido aí, é o lance de fazer com que a pessoa entre e esqueça do mundo lá fora. Consultório de fisioterapia. Da pessoa entrar e muitas vezes esquecer do mundo lá fora, ou até lembrar do mundo lá fora contando, mas contando como se fosse uma terceira pessoa, né? De forma mais leve e tal, ou às vezes esquecendo mesmo, né? A Disney é assim, as pessoas entram lá e esquecem de tudo, o mundo lá fora fica fica esquecido. Tem uma frase, tem uma palavra aí nesse texto que ele diz que é o escapismo. A Disney é especializada em criar um ambiente de fantasia e escapismo. O que é o escapismo? Escapar. Escapar daquela realidade, né? Viver na fantasia. É uma outra coisa que também favorece as pessoas entrarem no ambiente do teu consultório, da tua clínica, e perceber que aquilo ali é um ambiente que eles vão relaxar, que eles vão se divertir, que eles vão esquecer até da dor que eles estão sentindo. Sabe quem faz isso muito bem? E faz isso muito bem há anos. E acho que em algum momento, todos vocês já disseram essa frase. Em algum momento da vida de vocês, todos vocês já disseram essa frase. Chegar dentro do shopping e dizer assim, que horas são? Aí alguém dizer assim, são 8 horas da noite, ele se escureceu e a gente nem viu. Escapismo. O shopping, ele não tem teto de vidro em todos os lugares para a pessoa estar lá dentro. Agora não, agora tem um tal de um Shopping Rio Mar, que tem aí, tem daqui, o Shopping Rio Mar é do cara que mora aqui, né? Que ele tem algumas partes de vidro, mas a maior parte do shopping ela é sem a possibilidade de você ver o mundo lá fora. Para você escapar da realidade, você entra no shopping meio-dia, tá um sol danado, dá 10 horas da noite você faz, ou escureceu, eu nem vi. O shopping faz isso muito bem. A Disney também faz. Façam também isso. Façam a pessoa entrar, não no mundo da fantasia, mas no mundo em que ela perceba que ela está segura, que ela pode mostrar a fragilidade, que ela pode sentir dor, que ela vai melhorar, que ela pode relaxar e que ela está ali para aproveitar uma experiência diferente da fisioterapia, né? E aproveitando esses pontos, como eu falei anteriormente, só o fato de você explicar melhor o que o paciente tem, só o fato de você atender ele com mais transparência, com mais tranquilidade, já leva ele para um outro ambiente. Falando de um outro aspecto de atendimento, mas para um outro público. Muita gente me pergunta, como é que eu faço para fidelizar um médico? Né? Como é que eu posso promover uma experiência interessante para um médico que me indica ou para ele me indicar? Primeiro, faz uma visita para ele e leva presente. Essa semana uma mentorada nossa fez isso e fechou um negócio massa para ela, que já está vindo um monte de paciente. E segundo, se você, no final de cada tratamento de um paciente que o médico indicar para você, você fizer um relatório para ele, mandar um relatório para ele, você vai estar sendo diferente de 99% dos fisioterapeutas, que nenhum manda relatório. E aí ele vai dizer, opa, ela me mandou um relatório do tratamento que ela fez com o meu paciente. Por quê? Porque você vai estar mostrando o quanto o teu trabalho pode ajudar o dele, pode melhorar o trabalho dele, o resultado dele. Porque médico tem essa coisa de ser meio que eu sou a luz do mundo, né? Quando você mostra que o seu trabalho pode melhorar o resultado dele, pode melhorar como ele é visto pelo paciente, ele começa a olhar para você de forma diferente. E o relatório é uma ótima forma disso, né? Então, criar essas experiênciazinhas nesses micropontos do teu negócio, né? Depois, a terceira é detalhes meticulosos. A Disney presta atenção aos detalhes, desde a decoração dos parques temáticos até a escolha da música em seus filmes. Os detalhes minuciosos ajudam a criar uma experiência envolvente e autêntica. Biscoito Pilar.
Biscoito Pilar é um detalhe minucioso. O chocolate que a gente serviu no, 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 no congresso é um detalhe. E aí você falando do detalhe sobre essa história do chocolate, aconteceu um fato engraçado. No meu aniversário agora, uma das secretárias me deu um batom garoto de presente. Um batom garoto. Por que que ela me deu um batom garoto? Porque algumas pessoas no congresso, no formulário de inscrição, colocaram assim, eu botei assim, qual chocolate você mais gosta? Aí a pessoa botou assim, chocolate ao leite. Eu, na correria e na minha forma de fazer as coisas de maneira mais prática, não que seja prolixo, seja um problema, não é? É só um rolê de cada um. Quem botou chocolate ao leite, eu comprei batom. Aí eu cheguei na clínica com uma caixa de batom. Aí Lorena olhou e disse, esse batom é pra quê? Eu disse, não, a galera pediu chocolate ao leite, batom é chocolate ao leite. Ela disse, você tá louco que eu vou dar chocolate ao leite, batom para as pessoas. Vou na Cacau Show. Aí foi na Cacau Show, comprou umas bolinhas assim de chocolate ao leite. É um detalhe, mas a bolinha do Cacau Show causou mais impacto do que o batom garoto provavelmente causaria, sabe? São pequenos detalhes e que às vezes a gente olha e fala, pô, eu devo ter economizado ali no batom garoto. Se eu fosse fazer economia, eu ia economizar R$ 20 num negócio que foi grande e tal. Então, cuidem dos detalhes, sabe? Decoração, alimentação, conforto, simpatia. Cuidem o máximo de coisas que vocês puderem. E importante, não, nada é escrito na areia, na pedra. Escrevam tudo na areia. Quando você escreve na areia, você pode mexer. Então, de repente, isso aqui funcionou hoje, amanhã não funciona. Por exemplo, tem duas marcas, pelo menos duas marcas famosas de amendoim, dessas que você compra de saco, com um saquinho pequenininho assim. Tem uma marca verde e uma marca amarela. Eu já percebi que quando eu compro a marca amarela, as pessoas não comem muito. Quando eu compro a verde, as pessoas comem mais. E aí eu comecei a comprar só a verde, porque as pessoas comem mais, sabe? Eu não tinha compromisso com a amarela. Era só uma coisa assim, eu percebi que era mais usado o verde, era mais buscado, isso causava uma experiência melhor e fui lá. Então, isso é só uma coisa, mas pode ser também uma forma de atender, uma forma de fazer uma ligação, de receber um paciente, de atender um paciente. Tudo escrevam na areia e alterem tudo que André, for necessário, melhorem tudo. Oi, pode falar. sabe o que eu fiz lá na clínica que deu certo? É, Hum, eu botei 3 quadros na recepção, por exemplo, uma sou eu atendendo um paciente, a outra a física atendendo a minha mãe, né, que é paciente da clínica, minha mãe tem Alzheimer. E aí os pacientes começaram a dizer, eu também quero. Eu também quero o quadro assim, eu também quero o quadro assim. Porque a gente começou depois a pergunta, porque a gente vai começar a colocar na clínica, né? Olha, quem dos pacientes que gostariam de ter uma foto, né? E eles começaram a falar. E eles gostaram, porque eles passaram a fazer, é a sua mãe. Aí tem uma foto da minha sócia com a paciente, aí a mãe achou linda, a filha dela, no quadro, ele é bem grande, entendeu? Então, uma das coisas que a gente percebeu, eu nem achava que ia ter esse impacto, sabe? Com os próprios pacientes. Em vez de colocar uma foto, tipo, de uma física, do outro, sei lá, da internet. Eles gostaram, sabe? Eles sim, gostaram mas, bastante. mas a gente hoje vive num mundo que as pessoas gostam de ser valorizada, de ser vista, sabe, de receber homenagens. Então isso é bem verdade, assim, fazer com que a pessoa se sinta observada, olhada de uma forma boa, né? É, Você foi falando aí, eu não sei se é uma ideia, mas eu fiquei pensando assim, pô, você falou um quadro grande, né? Você falou um quadro grande, não foi, Daniela? São 3. Na recepção, São 3 três. bem. Aí, assim, tipo, na foto da minha mãe com a fisioterapeuta, eu coloquei embaixo, fisioterapia geriátrica. Na foto da minha Sim. sócia com a pediatra, fisioterapia pediátrica, entendeu? E aí eu botava também os
nossos serviços. Imagina você conseguir alguém que faça aí para você um quadro um pouco menor e que quando o paciente, por exemplo, seja um paciente que está com vocês há 3 meses, 4 meses, fechou um plano grande, fechou um tratamento grande, vocês dão um quadrinho para ele com uma foto dele, com os dizeres da clínica, uma frase motivacional. Já que ela gostou da foto, por que que eu não estou ali? Você não está ali, mas você está aqui, ó. Você pode levar para sua casa essa homenagem que a gente está fazendo para você. É uma ideia. Não Ideia sei boa, se. já anotei. Até porque, tipo, Já anotei. Gostei as também pessoas da gostam. sugestão. As pessoas gostam, sabe, de ter uma foto. Porra, o pessoal da clínica. Aí ele vai começar a fazer assim. Eu só quero ver agora quando eu vou parar, Leite. Quem sabe um dia, quando a gente mudar a decoração, a gente pode botar e tal, não tem problema. Uma vez Enfim, a gente fez a bolinha de Natal. Cada olha FISE aí, tirou foto com o seu paciente e entregou para ele. No Natal a gente fez isso. olha aí. Olhe, fazer eles participarem da vida do negócio é interessante. A gente tem uma clínica em Boa Viagem aqui, né? E tem uma na Zona Norte. Essa de Boa Viagem a gente está até fechando ela no final do mês de fevereiro agora, porque a gente vai focar só aqui vai expandir a Zona Norte aqui. E aí, tipo, a gente comprou ela de uma pessoa e tal, e que nunca tinha nada lá, nunca tinha festa, nunca tinha confraternização, nunca tinha nada. No primeiro ano que a gente comprou, os pacientes pediram para fazer festa do Dia das Crianças, os pacientes pediram para fazer festa de Natal, depois pediram para fazer festa no São João, pacientes e alunos do Pilates, né? Porque eles gostam de participar. Quando é um ambiente que eles se sentem bem, eles querem estar ali, eles querem ter movimento, eles querem aparecer no Instagram. Não quer ver uma coisa que, por exemplo, as pessoas não dão muito valor. Geralmente você posta uma foto com seu paciente assim no final da sessão, posta lá no Instagram. Pede para ele, pede para ele um depoimento, pede para o paciente de vocês um depoimento, mas não um depoimento de como foi o tratamento, o que que resolveu, o que que não resolveu. Pede para eles um depoimento de como eles se sentem na clínica de vocês, no consultório de vocês, no Pilates de vocês, para vocês poderem divulgar isso. Ó, a gente queria divulgar aqui alguns pacientes que estão sempre aqui com a gente, que já vêm aqui há 5 anos, 3 anos, 10 anos, seja lá quanto for. Você gostaria de gravar um depoimento dizendo como você se sente aqui com a gente? Só isso. Ele não vai falar do problema dele, ele não vai se expor, ele não vai mostrar fragilidade. Ele vai falar o quanto gosta de estar ali. Isso é prova social. E mostra efetivamente, com os olhos de alguém que passa pela experiência que vocês geram, fala exatamente a experiência que vocês geram, sabe? É mais ou menos assim. Tem uma frase que a gente usa muito aqui com relação aos nossos mentorados e com relação aos nossos pacientes. Você pode duvidar do que eu falo, mas não pode duvidar dos meus pacientes ou dos meus mentorados. Isso é uma coisa que conecta também, sabe? Eles participando, eles vão repostar, eles vão engajar mais, você vai ver. Você vai ver. Isso, é outra coisa, não tem nada a ver com a experiência do cliente, pode até ser um tipo de experiência do cliente, mas promover uma competição saudável entre os pacientes, por exemplo, oferecer um prêmio para um deles, uma sessão, alguma coisa diferente, um vinho, para quem indicar mais vocês, para quem trouxer mais pacientes novos e tal. Coisa bem leve, ó, a gente está começando aqui um processo de premiação dos pacientes que mais indicarem a gente. Quem mais indicar vai ganhar tal prêmio, tal prêmio, tal prêmio. É uma espécie de experiência, porque isso engaja, entendeu? Tudo que é engajamento, tudo que você faz com que as pessoas estejam mais ali envolvidas, faz com que elas se interessem mais, sabe? Faz para com elas se interessem mais. Vou dar um exemplo disso aí, eu vou dar um exemplo bem simples. Meninas, Patrícia, Lu e Roberto, vocês gravaram o vídeo da competição que teve lá da mentoria? Agora? Vocês chegaram a gravar? Uau! Competição? É, Qual? o Vitor fez uma Patrícia competição agora em gravou. janeiro. Ah, eu Foi? gravei. Patrícia gravou. Pronto, tu gravou, não foi? Pronto. Raramente me mexo ali. Por ele ter pedido para eu gravar um depoimento anterior para outra coisa,
eu estava meio que no flow, eu me meti naquilo. Mas muito do vídeo que eu gravei, ele tem a ver com o fato dele ter me chamado assim no canto e disse assim, ó, a gente quer fazer uma entrevista contigo para passar tu no lançamento nosso. Só o fato dele ter me colocado mais com holofotes me fez querer estar mais presente. E você falou, você Lhe deu tá mais atuante destaque, lá né? e tal. Exatamente. A gente gosta disso. E não é uma coisa que eu fico, "Ai, porque eu sou, originalmente, eu não tenho nada a ver com fisioterapia, tá, meninas? Não sei se tem algum homem na sala, não tô vendo daqui. Deixa eu ver se tem. Tem a Hélio. A Hélio, isso, a Hélio. Pronto, a Hélio. Perdão por isso. Eu não sou da fisioterapia, eu sou educador, eu sou historiador, sou pedagogo, mas estou na área da saúde já há uns anos aí, atuando na parte de gestão. E eu tenho muito, assim, sempre que me chamavam para receber homenagem, eu fui paraninfo, eu fui homenageado de turmas de ensino médio, de faculdade, eu sempre tinha uma coisa assim de não gostar de estar ali na frente. Mas, de certa forma, era porque eu já esperava ser homenageado, sabe? De ser chamado para tais homenagens. Quando a gente recebe um convite desse, como eu recebi, como alguns de vocês vão fazer para pacientes de vocês, ó, grava aí um depoimento, é diferente. A gente se sente prestigiado de uma outra forma, inesperada. Quando a gente já trabalha para a coisa e a coisa acontece, como é, por exemplo, um caso de um professor que é chamado para ser padrinho de uma formatura, é diferente. Algo inesperado assim engaja também de forma muito mais genuína, digamos assim. Então, fica essa dica aí. O quarto ponto da filosofia é histórias emocionantes, que eu acabei de falar, parece que eu estava dando spoiler. Tragam histórias emocionantes de pacientes de vocês que se recuperaram de tais problemas, de determinados problemas que podem encaixar com problemas de pacientes novos. Tragam depoimentos, façam as pessoas viverem histórias marcantes na clínica de vocês, no consultório de vocês. Como assim histórias marcantes? Lorena tem um paciente que a gente chamava ele de. Se a gente não diz lá assim abertamente, não, eu estou falando para vocês, ninguém conta para ele, não, pelo amor de Deus. A gente chamava ele de gemidinho. Ele chegou na clínica de cadeira de rodas, porque levou uma queda, e as primeiras consultas com ele era ele se levantava para ir para a maca, olha, eu ficava trabalhando lá do lado, ele ficava gemendo a sessão inteira. Um mês depois, esse cara estava chegando de muleta. 2 meses depois, esse cara estava chegando sem muleta, andando devagar. 3 meses depois, esse cara está andando normal. E aí, no dia que ele foi receber alta, Lorena pediu para ele vir com a família dele. Olha que história impactante. Ele chegou lá de cadeira de roda sozinho. Aí no dia que ele saiu, sem auxílio de nada e recuperado, Lorena chamou a família dele para vir. E ela conversar, ó, a gente passou por isso, ele chegou assim aqui, desse jeito e tal, e foi desse jeito e assim, 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 ele é um juiz. E aí criou uma história emocionante, criou uma história impactante. Sabe, a Disney é cheia de histórias emocionantes, histórias que conectam. Se você olhar, cada filme da Disney ele tem uma lição por trás, né? Ele tem uma lição de moral ou uma história moral por trás. São histórias que conectam, porque todo mundo passa por coisas daquele tipo ali, só que cada um no seu mundo. Se você começar a fazer com que as pessoas vivam histórias emocionantes e percebam a evolução delas, e estejam ali participando de momentos da clínica, estejam ali participando de momentos importantes da vida dela. Por exemplo, aniversário. Depois que eu dei essa aula para os mentorados agora de tarde, uma mentorada nossa, que ela está começando a atender, ela disse assim: uma paciente que vai amanhã, ela fez aniversário hoje. Tu já me deu uma ideia aqui do que fazer. Imagina chegar no consultório amanhã dela e ela tá com uma caixa de chocolate. R$ 15, R$ 20. Para uma paciente que deve, de repente, estar começando com ela, porque ela é fisioterapeuta nova, né? Ela é uma nova A gente fisioterapeuta. compra bolo lá na clínica Pois é, bolo, para cantar kit parabéns. festa, às vezes tem. Exatamente, exatamente. Tem alguns pacientes chaves que valem a pena fazer isso. Não que os outros não valham a pena, mas aquele paciente que veio uma vez na vida e nunca mais vem, E não é, sabe uma não, não, coisa que a não. gente instituiu, e Ah, eu fazia isso, que era uma prática, um paciente quando tinha alta, tinha festa.
Olha aí. Os coleguinhas, Paciente a com- clínica dava tipo assim, um bolo e aí um levava refrigerante. Então já ficava, quando é sua alta? Vai ter alta, vai ter. Então já tem, sabe que dia de alta é dia de festa. Pois é, exatamente. Deixa eu Salgadinho, pegar aqui que bolo. caiu. Pois é, né? Então, assim, caiu aqui o fio, está carregando o notebook. E aí, assim, essas coisas conectam. Aí dá vontade do paciente dizer assim: eu não vou deixar essa clínica aqui, não, porque eu vou ganhar mais cafezinho, mais bolo, mais isso, mais aquilo. E é. E aí o cara, de repente, fica vindo fazer manutenção depois que recebe alta. Pelo clima, né? Pelo clima. Então, conectem histórias emocionantes. Outra coisa, inovação constante. Tragam novidades, façam novos cursos, não só na área técnica, mas outros cursos que impactam as pessoas, tragam conversas diferentes, falas diferentes. Só para vocês terem uma ideia, hoje nossos primeiros 20 minutos de conversa aqui foi sobre um livro que eu estou lendo. Eu não estou nem na página 50, eu estou na 40 e vou começar a 47 amanhã. E eu falei um monte de coisas aqui. Então, tragam novidades técnicas, de estrutura, de atendimento, de processos. Inovem, escrevam em areia, não escrevam em pedra. Busquem sempre aquilo que eu sou gestor da qualidade, né? Eu sou formado em gestão da qualidade. E ano passado a gente falou sobre isso, se eu não me engano, foi gestão de indicadores, que dá no meio, com a mentoria. Tem uma frasezinha que a gente gosta muito de falar, nada é tão ruim que não possa melhorar e nada é tão bom que não tenha melhoria. Busque inovação constante. Procure sempre aperfeiçoar o que você já faz bem. Procure melhorar o que não está tão bom. E você vai ver que as coisas vão fluir. Você vai ver que você acha que não, mas em algum momento, quando eu vou pegar no pé com isso, tá? Não estou implicando, não. Mas em algum momento, que você, de repente, de uma hora para outra, comprar, o cara vai dizer assim: eita, biscoito Pilar. Ele vai perceber, sabe? Do mesmo jeito que se você amanhã mudar uma outra coisa, ele vai dizer assim: olha, melhorou, melhorou, né? Só para vocês terem, só para falar sobre isso, lá antigamente na clínica tinha paçoca e sete belo e amendoim. Nunca tinha pipoca. Aí a gente começou a comprar pipoca porque Lorena começou a pedir pipoca. Lorena começou a pedir pipoca. Hoje todo mundo come pipoca na clínica, que vai lá. Todo mundo come pipoca na clínica, né? Muitas vezes é um vício ou é um hábito, não um vício, mas um hábito que você tem para você, que você nem imagina, que você nem imagina que as pessoas gostam. Porque eu nunca ia imaginar que, tipo, comprando pipoca para o tipo de ambiente que a gente promove, que é um ambiente para o público A mais, né? A e A mais. Comprando pipoca ia ter saída. E tem saída, porque a gente impacta pessoas que a gente nem imagina. E isso vem muito de memória afetiva, né? Então, busquem inovações. Tentem sempre trazer coisas novas, entendendo que dá para melhorar qualquer coisa. E aí, a Disney encanta seus clientes ao criar experiências envolventes, emocionantes e mágicas, ao prestar atenção nos detalhes e fornecer atendimento excepcional. O encantamento gera resultados, e aí quando ele fala de resultados, a gente pode trazer aqui. A Disney conta mais ou menos com 220 mil funcionários, 16 mil só na manutenção, no mundo inteiro. 58 milhões de visitantes só na Flórida, fora nas outras unidades, né? Aí ele diz aqui, ó, 24% das pessoas, dos 100% que vão à Disney no ano, 24% volta. Se você parar para pensar num faturamento de 10 mil reais, por mês, é você entender que num curto espaço de tempo, 2.400 reais vão voltar por conta do ambiente que você gerou. De cada 10 mil reais que você gera, 2.400 volta num curto espaço de tempo para isso, né?
12 vezes o crescimento médio em receita anual de 16% desde 2040, de 1945. Esse dado aqui é importante. Observa que 1945 foi o final da guerra, em que as pessoas vinham de um momento muito difícil da história, o final da Segunda Guerra. Observa que ele consegue, de 1945 para cá, aumentar o seu faturamento, que foi naquele ano de 16% de aumento, para 12 vezes isso, né? Esses dados aí devem ser de 2010, 2012, porque o livro é mais ou menos dessa época, eu acho, não tenho certeza, né? Eu vou mandar para vocês o livro, tá? Assim, em PDF. Eu vou mandar em PDF. Ele é de domínio público, não tem problema não, mas eu mando para vocês. Ele é muito bacana, a arte de encantar pessoas, o jeito Disney de encantar pessoas. 12 milhões de horas voluntariadas desde 1983, né? 110 quilômetros quadrados, o equivalente a 733 estádios do Maracanã. Quando ele fala isso, ele está falando das duas Disneys, tá? Da europeia e da americana. Eu não sei se tem outra. Acho que tem outra no Japão, não sei. Eu tô chutando isso, tá? Boa notícia. O método Disney de encantar clientes é uma abordagem muito eficaz para criar uma experiência excepcional para clientes. E nós podemos implementar aqui na nossa empresa. Ou seja, vocês podem implementar usando essas 5 filosofias que vocês viram agora há pouco, qualquer desses pilares dessa filosofia, vocês podem aplicar, que vocês vão começar a ter resultados em determinadas áreas que vocês, hoje, por exemplo, não enxergam como sendo algo que pode trazer um resultado desejado de vocês. Importante, vocês podem pegar um aspecto desse e focar nele, ou vocês podem também promover uma melhoria de 20% em cada um, sabe? 20% na atenção, 20% no processo, 20% na inovação. E aí vocês vão conseguir, por exemplo, trazer um número maior de pessoas, promover uma experiência ainda melhor para as pessoas, porque esse é um dos problemas gerenciais de qualquer área de empresa. A gente, quando tem um problema, a gente foca só numa solução. E aí, quando a gente pensa que a gente pode potencializar isso, focando um pouco em cada item, é muito mais prático, é muito mais prático. E é isso, eu acho que foi. Eu acho que foi. Espero que tenha sido impactante para vocês. Ó, esse slide, só para terminar, esse slide que eu passei para vocês, ele é enorme. Na verdade, ele faz parte de um curso de 12 horas, que eu dei para algumas empresas. Fiz uns testes no ano passado, tal, e dei para algumas empresas, que ele tem mais lâminas, ele tem mais umas 50 lâminas aí depois dessa. E que ele destrincha alguns pontos desses que a gente abordou e alguns outros. Eu vou mandar para as meninas esse slide e ela distribui aí com vocês, tá? Gratidão, meu amigo. Eu vou mandar isso para vocês e aí também assim, as meninas podem botar lá no grupo de vocês o meu telefone, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser falar qualquer coisa, quiser pedir qualquer opinião aí sobre a experiência do cliente e tal, troca uma ideia, manda mensagem para mim, André, eu tô pensando em fazer isso, o que é que tu acha? Eu dou minha opinião, a gente troca uma ideia, o que eu puder ajudar, estou aqui. Que a gente entenda É que isso. não é gasto, que não é custo, é Não. investimento. Encantar, cativar, no mundo que nós estamos, em que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e carentes, encontrar um lugar onde ele vai cuidar da saúde, que ele se sente acolhido, não tem preço. O que a gente oferece hoje não é serviço de saúde, a gente oferece um lugar, um ambiente em que essa pessoa entre e que deixe os problemas. Quando os meus pacientes entram no meu consultório, eu quero que eles vivam isso. Fica lá fora. Aqui dentro é um outro universo em que eles sabem que podem contar, que eles podem desabafar e que eles vão realmente melhorar. Então, não vai ser o preço da bolacha que vai deixar a gente nem mais rico, nem mais pobre, né, Dani? Não é isso, tá? O que a gente possa ter. E o que eu passei, a gente desde ontem está tendo as mentorias individuais. Que a gente possa, André, principalmente colocar, compartilhar no grupo da mentoria essas pequenas conquistas e esses detalhes.
Porque é uma ideia dessa que vai dar um insight já para o outro. E não tem nada demais a gente modelar, copiar, porque só quem vai se beneficiar são os nossos clientes. Então, vamos Sim, compartilhar as nossas conquistas, vamos compartilhar essas ideias. Gente, o que é que eu estou fazendo? A Dani, depois eu vou botar foto para vocês verem o que eu comprei. O que Dani também já comprou é uma lumináriazinha que eu escrevo a caneta. Então, eu faço uma mensagem do dia. Olha, você disse que tem cachorro, aqui os gatos. não, Então, Léo foi lá para dentro. que a gente possa estar compartilhando insights e que a gente possa estar estimulando uns aos outros a melhorar a percepção, melhorar essa cultura do encantamento, né? Sim, sim. Uma coisa que eu, em outro momento da minha vida, da minha carreira, eu falava isso, no começo das minhas falas sobre gestão da qualidade e sobre encantamento. Só que as coisas mudam tanto que a gente termina, que esquece de coisas bacanas que a gente falava. Aí você estava falando, eu estava lembrando. Experiência é assim, carro por carro, bastava ter um carro, bastava ter Fusca. Lanchonete por lanchonete, bastava ter uma. Loja de roupa, bastava ter uma. Mas é porque as pessoas não consomem a roupa, não consomem o hambúrguer, não consomem o carro. Elas consomem a experiência que tem ao utilizar ele. Então, se você, por exemplo, eu gosto muito de viajar, então eu gosto de um carro confortável, um carro econômico, um carro tecnológico, né? Tem gente que quer um carro veloz. E tem um ônibus aqui bem famoso, que a gente chama, que ele faz um percurso assim, que é bem popular. Aí a gente assim, tem gente que só quer escapar do barro macaxeira, da suvaqueira do barro macaxeira. Então, para ele, um Fusca serve. Mas quem quer correr, que tem que ter uma Ferrari. Quem quer conforto, tem o que eu tenho, né? Tem o carro que eu tenho, que não é dos mais tops, mas é um carro bacana. O que faz a gente comprar as coisas não é a coisa, é a experiência que a gente tem com ela. Bastava ter, por exemplo, McDonald's. Só que tem gente que ama McDonald's, tem gente que não gosta. Por isso que tem várias pessoas. Quer ver um exemplo muito bem simples disso? Por isso que tem a mentoria SNE e por isso que tem a mentoria Infinity Training, que é a minha. Eu me comunico de um jeito, as meninas se comunicam de outro, e a gente troca a maior ideia. Eu invejo as meninas um montão aí, copio um monte de coisa dela, não tenho nem vergonha de dizer. É, E vice-versa. porque é a experiência que a gente causa, exatamente. E porque é a experiência que a gente causa, sabe? Então, assim, produto por produto bastava ter um de cada, mas não é isso. É a experiência que a gente tem. E aí você pode ser uma fisioterapeuta que você cobra mais, você pode ser uma fisioterapeuta que oferece uma experiência diferente, você pode ser um fisioterapeuta que tem um espaço diferenciado, e você pode escolher o seu público, porque vai ter público que vai pagar A, B, C, D e E, sabe? E cada um procura uma experiência diferente. Aposto. Por exemplo, Patrícia é da microfisioterapia, da TME, não sei o quê. Duvido muito que alguém da classe E procure Patrícia. Primeiro, por causa do valor, que é justo, é honesto, mas não. A pessoa mais pobre, infelizmente, não pode pagar, ou felizmente, Não né? tem Não acesso. pode pagar, não tem acesso, não tem nem o Nem conhecimento sabe. para isso. Vocês já pararam para pensar que muita gente não usa o serviço de vocês, não pode usar o serviço de vocês, porque não conhece o que vocês têm a oferecer? E aí vocês têm que procurar a pessoa que conhece o que vocês têm, sabe o que vocês têm e quer viver aquela experiência. Para a gente é muito comum falar de osteopatia, mas se eu chegar, por exemplo, numa comunidade carente, se eu chegar num plano, por exemplo, como não sei se aí tem, aí deve ter o Apvida. Tem o Apvida aí? Tem. Que aqui a gente chama de Apmorte. Desculpa aí se alguém trabalha lá. É, Se eu chegar lá e dizer assim, olhe, minha esposa é osteopata, se você quiser resolver seu problema, vá lá. Ele vai achar que o osteopata trabalha com osso de pato. Ele não vai saber. E sabe por que eu digo isso? Porque quando eu conheci Lorena, que ela disse, eu sou osteopata, eu digo, Google, fui atrás. Apesar de trabalhar com saúde, já trabalhava dando aula para saúde, não sabia o que era, entendeu? Então, assim, existem vários produtos iguais
mas que causam experiências diferentes. E o que diferencia uma a outra é só a experiência. É só a experiência. A gente falou aqui do congresso que teve aqui, fui para o congresso. Os congressos foram incríveis. O daí causou uma experiência, o daqui causou outra experiência, mas não deixam de ser incríveis. Vocês, cada uma, causam uma experiência e não deixam cada uma do seu jeito, no seu ambiente, no seu rolê, do seu negócio, serem incríveis. É isso. Show. Algum Show? comentário? Aélio, você que Olha, é o único homem da turma hoje aqui. bendito sois vós entre as mulheres, Aélio. Gostou da aula? É nosso convidado especial de hoje. Gostou da aula? Quer fazer alguma pergunta? Tá aqui ainda, Aélio. Nem sei se ele está Gostei, aqui gostei. ainda. Tô Tá. aqui vivenciando aqui as experiências e as novidades, né? Esse é o rei de Capela, da fisioterapia de Capela. Uma cidade aqui do Sergipe. Sergipe. Prazer, Aélio. E por Bom aqui, tê-lo aqui com a gente. Nunca mais lhe vi, Roberto, só pela rede social, é. não é? Vamos ficar mais famoso para a Luciana, gente se contactar mais. Que Luciana e bom, Patrícia, ainda eu vejo em algum curso. É, que bom lhe ver. Que bom. E olha, eu vou deixar aqui registrado, vai ficar até gravado. André, veja, o quanto que o profissional, aquele que realmente quer fazer diferença na vida dele, na vida do outro, eu dei aula na pós e eu liberei acesso hoje aqui para 14 pessoas. Só tem a Hélio. Então, Aélio, parabéns pela sua determinação de sempre querer mais pela profissão e para você, porque são profissionais. Porque nós temos aqui, ó, a elite de fisioterapeutas que realmente estão decididos a ir além. E você hoje está nesse universo, que foi o que a gente falou na aula lá. Em que mesas vocês estão sentando? Que oportunidades vocês estão tendo de ter acesso, que André falou hoje, a conteúdos que não são só técnicos, mas que vão fazer toda a diferença na vida profissional Verdade. da gente. E só você tomou a decisão. Todo mundo teve acesso, mas só você decidiu estar aqui hoje. Então, eu queria externar aqui meus parabéns, que você continue sendo esse profissional que cresça cada vez mais, porque essa é a diferença, estar em locais e ambientes como esse que fazem a diferença. Tem duas coisas que a gente fala aqui. A primeira é que nem todo mundo está preparado para essa conversa. E Uhum, a segunda é que todo mundo quer ter o resultado que Luciana tem, que Alessandra tem, que Fernanda tem, que Carla tem, que Patrícia tem, mas nem todo mundo quer pagar o preço. As pessoas esquecem que tem a escada, que tem o caminho, e tem que ser degrau a degrau. Mesmo que você corra, mesmo que você pule 2, você não consegue chegar lá pulando 20. Nem todo mundo está preparado e as pessoas não querem. Um dos problemas é esse: as pessoas se apaixonam pelo resultado. Um dos problemas de você não conseguir chegar, aquilo que a gente estava falando no começo, de chegar lá em cima no sucesso, é que as pessoas se apaixonam pelo resultado e a gente tem que se apaixonar pelo processo. uhum. Essa é a questão. O Essa processo é a é que tem que ser questão. bacana, que tem que ser envolvente, tem que ser agradável. O resultado é só o resultado. O resultado é só o resultado. Então, gratidão E mais é uma isso. vez, viu, meu amigo? Eu vou botar seu Sempre que eu contato. for, sempre que eu for chamado, estarei aqui. A obrigada, André. recíproca é a Obrigada pela mesma, viu? disponibilidade, tempo. Isso vale ouro. Isso mesmo. Obrigado a Obrigada, vocês André, aí. mais uma E eu vez, sei que a viu? recíproca é verdadeira. Beijo em Tamo Lorena, juntos. viu? Beijinho. Beijo a Beijo. todos. Obrigado a vocês, Alessandra. Obrigado a todo mundo que está aí no chat mandando mensagem. E, Muito e obrigado eu, a eu todos. vou dar um presente a mais. Aélio, Hum, por você ter tomado essa decisão, eu, Luciana e Roberta, vamos lhe dar uma mentoria individualizada. De um dia você vai sentar e Aí, vai olha, construir um plano para você do que você Prazer. começou lá na aula, só com nós três, individual. É presente meu. Já dei, aqui já está gravado até. Eu vou falar com você. Marque logo a data, Hélio. marque Eu logo a já, data, não Presentinho. já ia perca até não. agradecer, né, pela oportunidade de estar nessa aula de hoje, né? Hélio, deixa eu lhe contar só uma coisa, só para você entender o quanto isso é importante. Tudo que a gente faz, a gente cobra por hora, né? Então,
o, o bem mais precioso da gente é o tempo. Entenda que você vai ter aí, se for 1 hora, você vai ter aí 3 horas, porque é 1 hora de Patrícia, 1 hora de Luciana e 1 hora de Robertinha, para você, focado no seu negócio. Então, assim, é o bem mais precioso que elas têm. É o tempo delas, que elas podiam estar usando para fazer conteúdo, para atender os mentorados, para trazer mais mentorados, para organizar eventos, elas vão estar cedendo para você. Então, aproveite muito essa hora, que essa hora é muito valiosa. E as três são crânio, aí, as três são danadas mesmo, que... Obrigada, querida. Beijo. Beijo grande, durmam Beijo! bem, durmam e peçam Obrigada, gente. Não, inspirações divinas para botar a partir de amanhã encantar os clientes de vocês, viu? E E qualquer a coisa, pode foto, mandar gente, a mensagem. foto, Luciana. Ah, Luciana foto. esqueceu da Ah, sabe o que foto. eu tava lembrando Várias, né? aqui? Mas Enquanto, Carlinha, enquanto tu abre aí para a Fernanda, foto, Abra as Betânia, câmeras. Giovana. sabe o que eu tava Eu já lembrando? tirei várias. Sim. Que eu fui enganado, sabia? Por Sim. quem? Ano passado, quando eu fiz as consultorias individuais com cada uma, tem Ah, algumas pessoas que estavam aqui, né? E Quando eu fiz as consultorias individuais com cada uma, eu disse assim, olhe, a gente está em janeiro, lá pelo final de fevereiro, dê notícia, como é que foram as metas, como é que foram os ninguém processos e deu. tal. Até hoje eu tô esperando mensagem. Oh, Olha, olha elas Daniela. lembrando, olha Daniela, elas lembrando, Carla, olha elas lembrando Fernanda, da assim, promessa. é Dani, Érica, Elânia. Fernanda, Olha elas Carla. lembrando, Mas, todo mundo mas lembrando das É, promessas que fizeram. não, André, eu não falei no Congresso. Eu Não, você falei. falou no Congresso. Só Eu demorou falei no 7 meses. Congresso. Mas falei, mas falei. Bolsonaro, Mas falou, empolgante. verdade. Falei em público. Foi verdade, foi verdade, Ditado foi aqui, verdade. André. Devo, não nego, pago quando puder. Trocaram o ditado. Devo, não pago, nego enquanto puder. Negue Entendeu? quando- Trocaram, mas foi um lapso. Estão perdoadas, estão perdoadas. Fiquem com Pois Deus, vamos lá, tirar viu? a foto. Já Não é foto, tirei. Já tirou? Pronto, combinado. Sorri agora contando, Beleza. todo mundo cara bonita. X, Pix na conta de milhões. Eita. Aê, valeu, Beijo, gente. pessoas. Beijo. da gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau. noite.